Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como diagnosticar os seus pontos fracos e fortes. Eu estou sempre falando sobre a importância de saber o score que você precisa, porque é esse conhecimento que vai te dizer qual é o nível de inglês que você precisa ter, né? Então, por exemplo, se você precisa de um score de 76, você sabe que esse score equivale a nível B2, que é Upper Intermediate, e aí você sabe que você precisa ter esse nível de inglês para conseguir esse score. Mesmo estudando as estratégias, tendo feedback e, né, a correção dos seus exercícios de speaking, writing, todo um direcionamento, é importante que o seu nível de inglês seja compatível com o score que você precisa, porque saber as estratégias não vai fazer com que você, sendo básico, consiga um score de avançado, por exemplo. Você vai conseguir colocar as estratégias em prática da melhor forma possível, de acordo com o seu nível de inglês. Então, é muito importante que você saiba, primeiramente, qual é o seu nível de inglês e qual o score que você precisa tirar. Uma vez que você já tem essas informações, o passo importante seguinte é você saber quais são os seus pontos fracos e fortes que vão ser cobrados na prova. E isso é muito importante porque isso te ajuda a direcionar os seus estudos. Então, vamos supor que você sabe que você já sabe que você vai fazer a prova do TOEFL IBT daqui a alguns meses ou daqui a um mês. Você sabe que o seu nível de inglês é compatível, você sabe que ainda não é compatível, mas está quase lá. E você quer saber, então, o que você precisa focar mais, quais são as habilidades, o que você precisa desenvolver mais para que você aumente as suas chances de conseguir o score que você precisa na primeira tentativa. Por isso que é muito importante você diagnosticar e saber, né? Então, o que você vai ter que focar. Aqui hoje a gente vai ver isso. E aqui eu coloquei a questão de fazer exercícios oficiais nas condições do dia da prova. Eu vou mostrar aqui o site da ITS, que tem os exercícios gratuitos, a gente vai ver isso agora. Tem os exercícios gratuitos, eu vou mostrar ali onde você vai para você fazer alguns exercícios oficiais nas condições da prova. Por que é muito importante que seja nas condições da prova? Porque é só assim que você consegue, de fato, fazer toda uma análise dos pontos em que você precisa focar, do que você precisa melhorar e consegue perceber as dificuldades que você sentiu. Se você faz esses exercícios numa formatação diferente da prova, né? Então você se permite mais tempo, ou você escuta as lectures e conversations várias vezes para poder responder as perguntas. Isso faz com que você não tenha a percepção de como é a realidade da prova. E isso te ajuda te atrapalha na hora de diagnosticar, então, os seus pontos fortes e fracos. Então, a gente vai dar aqui uma olhada, eu vou sair aqui, e para poder compartilhar, então, só a minha tela, e a gente poder ver, então, onde fazer esses exercícios gratuitamente no site da ITS. Então, aqui a gente está no site do TOEFL Test Ready, né? Eu fiz login no TOEFL Test Ready, vou deixar aqui o link abaixo desse vídeo. Aqui eu tenho onde fazer a minha inscrição para a prova, né? Tem o preço da prova que vai variar de acordo com o país onde você está. E aqui embaixo a gente tem View Test Ready. Quando eu clicar aqui, ele vai me levar então para uma outra página. Nessa página aqui, eu vou ter a opção de exercícios gratuitos. Então, aqui eu tenho Free to You e aqui eu tenho a atividade gratuita do dia. A gente tem aqui um simulado completo que eu não recomendo que você faça neste momento como diagnóstico. Tá? Esse simulado completo aqui você vai fazer depois você aprender todas as estratégias e ter estudado, é esse momento que você vai fazer. Neste momento aqui, o que a gente quer simplesmente é fazer um diagnóstico dos seus pontos fracos e fortes. Então, aqui a gente pode, se a gente vai no Free Activity of the Day, a gente tem só uma sessão. Né? Então, aqui no caso, a gente tem um reading set, então a gente tem um texto. E eu posso fazer um texto da sessão do reading para ver como me saio. Mas eu não vou conseguir fazer listening hoje, eu não vou conseguir fazer speaking hoje, eu não vou conseguir fazer writing hoje porque eu não tenho no Free Activity of the Day, que aqui é uma atividade por dia. Mas eu posso vir aqui e posso fazer essa, se eu quiser, para ver então aqui como é que tá o meu reading. Eu posso vir aqui também no Free Section Test Sampler e fazer um exercício de reading, um exercício de listening,
um exercício de speaking e um exercício de writing. É importante aqui a gente ressaltar que aqui você não vai ter todas as atividades para praticar. Então, aqui, por exemplo, no writing, nesse aqui, eu tenho a segunda redação. A primeira redação não tenho aqui. Eu tenho aqui um exercício de speaking. Neste primeiro momento, eu posso então ou fazer este aqui, ou eu posso vir aqui e fazer o Free Section Practice Sampler, que é a mesma coisa. Eu vou ter um teste de reading, um exercício de listening, que aqui é uma conversation, não é uma lecture. Eu vou ter uma questão de speaking e eu vou ter uma redação, que aqui no caso é a redação integrada. Eu posso escolher qualquer um desses dois, né? Seja o Practice Sampler, ou seja, o Test Sampler. Eu posso escolher qualquer um deles e fazer esses exercícios. O que é crucial aqui é que, independentemente de qual deles você escolha, você faça o exercício respeitando a estrutura da prova. Então, você vai vir aqui, vai clicar em Start, né? Ele vai dar aqui as instruções. E aqui você tem, então, para fazer um texto, você tem 18 minutos, tá? Ele não vai marcar o tempo aqui. Ele vai marcar o tempo no simulado. Aqui não. Então você tem que marcar 18 minutos. Você tem 18 minutos para fazer todas as 10 perguntas desse texto. Quando você vier aqui, vou voltar. Peraí, vou voltar aqui. Quando vier para o listening, você tem 35 segundos aproximadamente para responder cada pergunta. Tudo isso você deve fazer cronometrado. Tá? Então você tem aproximadamente 35 minutos, desculpa, minutos não, 35 segundos para responder cada pergunta. É importante aqui ter assim em mente que no dia da prova você não pode pausar, como eu pausei, você não pode ouvir de novo, você não pode voltar, como eu voltei, você não pode. Isso tudo é automático. Então isso aqui no dia da prova vai tocar automaticamente, uma vez só. Não há qualquer botão de pausa, não há qualquer botão de play, não há qualquer botão de para você voltar, não há esta linha para você voltar aqui no tempo, adiantar, não há nada disso no dia da prova. Então você deve fazer isso aqui como se fosse o dia da prova, né? Ele até coloca aqui que durante a prova, you will hear the audio only one time. Não há opção. Terminou, respondeu ouviu tudo, você vai ver responder as perguntas, marca 35 segundos para responder cada pergunta. Respondeu, vai para a próxima, respondeu, vai para a próxima e por aí vai. Não pode ouvir de novo para responder. Quando a gente está falando aqui do speaking, ele vai aqui fazer, ele vai ler, né? Vai fazer a introdução, a gente vai ouvir a lecture, que também a gente não pode ouvir de novo no dia da prova, nem nada. Ele vai aqui fazer a pergunta, ele vai te dar o tempo de preparação, o tempo marca na tela. Quando o tempo de preparação terminar, ele vai te dar o tempo de resposta de 60 segundos e você tem 60 segundos para dar essa resposta. É uma tentativa só, que é o que a gente tem no dia da prova. Depois disso, você pode vir para o writing, né? E aqui, o que a gente tem? A gente tem 3 minutos para ler o texto, tá vendo? Give yourself 3 minutes to read the passage. Depois, você tem a lecture que você vai ouvir. E depois aqui, a gente tem 20 minutos para escrever essa redação. Então, você vai ali e marca o seu tempo de 20 minutos para escrever essa redação. Não pode ouvir de novo. O texto fica na tela assim mesmo no dia da prova, enquanto a gente está escrevendo a nossa redação. Então, você pode consultar o texto. Mas é muito importante que você faça todo este processo seguindo a estrutura do dia da prova. Então, respeitando a questão do tempo, respeitando a questão que você não vai poder ouvir de novo, não vai poder voltar o áudio, não vai poder pausar o áudio. É importante que você faça tudo. Então, anota já tudo que eu falei: 18 minutos para fazer um texto, 35 segundos para responder cada questão de listening. O speaking aparece ali, tanto tempo de preparação quanto tempo de resposta. A primeira redação, que é a redação integrada, 20 minutos. A segunda redação, que é o Writing for an Academic Discussion, 10 minutos para você ler e responder, tá? Então, anota tudo isso, que é para quando você vier aqui para fazer esse exercício gratuito, você saber exatamente quanto tempo você tem e como você tem que executar esses exercícios.
Terminou, fez os exercícios, é o momento então de você avaliar o seu desempenho em cada sessão e analisar as suas dificuldades. Então, quando a gente está falando dos exercícios de múltipla escolha, como reading e listening, você consegue facilmente analisar o seu desempenho, porque você vai pegar ali quantas questões você acertou, né? Então, de 10 questões, você consegue ver que, por exemplo, se você acertou 5, você fez 50%. Teve 50% de aproveitamento naquele exercício. E isso é uma coisa que você consegue ter uma ideia, né? Então, vamos supor, você precisa tirar 90 na prova, você precisa tirar 100 na prova. Você sabe que não dá para você acertar 50% de uma sessão. A gente consegue perceber que aqui o desempenho tem que ser maior. Se você precisa tirar 60 na prova, então pode ser que 50%, vamos supor que você acerte 50% da pontuação, faça 50% da pontuação no dia da prova, que você faça 15 pontos, que você faça 13 pontos, né? Pode ser que você consiga, então, compensar em outra sessão, uma vez que você só precisa de 60 pontos. Mas você consegue, então, a partir daí, ter uma ideia do seu aproveitamento, do rendimento que você precisa ter, porque você já sabe o score que você precisa. E você sabe, então, quanto mais alto for o score que você precisa, melhor tem que ser o seu aproveitamento nessas sessões. Então, você consegue fazer essa análise das sessões de reading e listening, porque você tem ali um feedback, né? Porque são respostas de múltipla escolha, então você consegue saber quantas questões você acertou e errou. Quando nós estamos falando dos exercícios de speaking e writing, a ITS dá uma estimativa de score. Não há feedback nem correção e nem sempre a estimativa de score funciona. Às vezes dá erro na estimativa de score e você não tem nada. Mas você consegue analisar as suas dificuldades na hora de fazer os exercícios. Então aqui, eu vou botar aqui na tela, né? A questão da importância de identificar os tipos de pergunta ou tarefas que você achou mais desafiadoras, que você sentiu mais dificuldade. Então, por exemplo, a gente está falando da sessão de reading. Quais foram os tipos de perguntas que você achou mais difíceis? Você sentiu dificuldade em administrar o tempo? Você conseguiu responder todas as perguntas em 18 minutos? Sim, não, por quê? Se você não conseguiu, o que aconteceu? Você achou a sessão muito corrida? Quantas questões ficaram faltando? Você perdeu muito tempo numa questão? Você sentiu dificuldade em encontrar informação no texto? O que aconteceu que você não conseguiu administrar o tempo? O que aconteceu se você, vamos supor, acertou 3 questões de 10? O que aconteceu? Você sentiu dificuldade em entender as perguntas, entender o texto, encontrar aonde as respostas foram dadas? Toda essa análise é crucial e tem de ser feita. A gente fazer o exercício e deixar o exercício. Fiz. Quantas questões acertei? 5 de 10. Acabou. Não acabou. Você tem que fazer essa análise, porque essa análise te ajuda a identificar o que você precisa trabalhar. Ela te ajuda a perceber qual o caminho que você tem que tomar. Se você sente dificuldade em entender as perguntas, existe aí uma questão de compreensão, que precisa, então, ser trabalhada. Se o seu desempenho está mais baixo do que aquele que você precisa para conseguir o score que você tem que apresentar, você tem que fazer esse diagnóstico do porquê. Por que então seu desempenho está mais baixo? Onde é que você precisa focar? É uma questão de estratégia? É uma questão de nível de inglês? É uma questão de gerenciamento de tempo por não saber as estratégias ou por não conseguir implementar estratégias que você já sabe? Quando a gente está falando do listening, você perdeu detalhes importantes? Ou você não entendeu o que foi dito? Ou você não conseguiu fazer as anotações? Ou você não sabia o que anotar? E aí pode ser que você assistindo esse vídeo aqui agora esteja se perguntando que anotações. Tem que anotar? Tem que anotar. Então, você tem que fazer esse processo, né? E é só fazendo os exercícios num primeiro momento que você consegue fazer esse diagnóstico dos seus pontos fracos e fortes. Se você não faz nenhum exercício, você não percebe, né, o que é mais complicado para você e no que você tem que focar mais. Se é uma questão de ouvir e não entender, será que é uma questão de nível de inglês ou é a falta de hábito de ouvir áudios em inglês? Se você não conseguiu notar nada, é uma
falta de prática em anotar, ou você não conseguiu anotar porque você também não entendeu, ou porque você não sabe o que tem que anotar. Quando a gente está falando do speaking, a análise você teve dificuldade em organizar as suas respostas? Você teve dificuldade em identificar os elementos que você tinha que entregar na sua resposta? Você teve dificuldade em entregar a sua resposta em 60 segundos ou em 45 segundos, se você estiver fazendo a questão 1? Você sentiu dificuldade em entender o que foi dito nos áudios que tocam? Porque tocam áudios nas questões 2, 3 e 4. Você sentiu dificuldade em entender? Foi uma questão de compreensão? É uma questão de nível de inglês? Ou é só uma questão de prática? É uma questão de estratégia? Todo esse processo, quando você fizer o exercício, você depois consegue fazer essa análise. E a mesma coisa é verdade para as redações. Né? Sentiu dificuldade em estruturar suas redações? Não sabia o que entregar? Como entregar? Não sabia o que anotar? Sentiu dificuldade em fazer as anotações? Ou não conseguiu apresentar e desenvolver suas razões, exemplificar, explicar? Não conseguiu fazer dentro do tempo? O que aconteceu? E aí, uma vez que você faz toda essa análise vai te direcionar. Ela vai dizer para você para onde você precisa ir. Você precisa parar e focar no seu nível de inglês. Foi uma questão de nível de inglês? Não foi. Você precisa focar, talvez, em praticar mais listening, ouvir mais áudios em inglês todos os dias para desenvolver essa habilidade. Você precisa focar em fazer as anotações. Você precisa aprender as estratégias para a prova. Você precisa de ajuda especializada para correção dos exercícios de speaking e writing. O que você precisa? E é a partir daí que você vai organizar, então, e fazer o roteiro de todo o seu estudo. Para que você seja certeiro. Para que você faça aquilo uma vez só. Lembre-se, gente, que tudo aquilo que você vai estudar para o TOEFL, em termos de habilidades, né? Aqui eu não estou falando só das estratégias para a prova, estou falando das habilidades mesmo. Reading, listening, speaking, writing. Essas habilidades você vai usar, seja lá o motivo pelo qual você está fazendo o TOEFL, você vai usar isso na sua vida. Está fazendo o TOEFL porque você quer estudar no exterior? Você vai precisar dessas habilidades. Então, você começar a trabalhar essas habilidades agora está te beneficiando não só para o TOEFL, mas para o futuro, para a tua vida, para aquilo que você quer alcançar. Você está fazendo o TOEFL para validar o seu diploma? Essas habilidades vão te ajudar no teu dia a dia. No teu dia a dia, exercendo a sua profissão, tendo que ouvir, falar com as pessoas, ler, às vezes escrever um relatório. Tudo isso, essas práticas todas vão te ajudar. Está fazendo o TOEFL porque você vai emigrar? Todas essas habilidades vão te ajudar no dia a dia, na tua vida, no teu cotidiano. Quando você morar fora, você vai precisar de todas essas habilidades. A gente usa essas habilidades o tempo todo. A gente tem que ler. Né? Você lê jornal, você lê rótulo das coisas, você lê folhetos informativos, você lê. Você fala, você escuta as pessoas falando, você às vezes precisa escrever, são e-mails em inglês, que você precisa enviar, mensagens. Se você está na faculdade, você vai ter que escrever, vai ter que fazer. Trabalhos, dissertações, teses. Você tem que, qualquer tempo então que você invista nisto agora, é tempo bem investido. É tempo investido no teu futuro. Então fazer essa análise, esse diagnóstico, ele não vai te ajudar só para o TOEFL, ele vai te ajudar a você saber o que você precisa trabalhar também para aquilo que vem depois do TOEFL. Então, não deixe de fazer, faça o diagnóstico para você saber, né, o que você precisa adaptar, melhorar, né, o que você precisa fazer para chegar aonde você quer estar, né? Então, esse é o primeiro passo, assim, depois que você já sabe o score e o seu nível de inglês, esse é o passo, né? É o primeiro passo aí já rumo ao início da tua jornada, né? É esse passo que vai definir o caminho que você vai tomar a seguir. Lembre-se que
As estratégias são cruciais, não tem aqui para onde a gente correr. Você vai ter que saber as estratégias. Você vai ter que. A prova é cheia de estratégia. Tem estratégia para todas as sessões. Tem que saber as estratégias. Ter um especialista, né? Um professor que seja especializado para corrigir as suas redações e exercícios de speaking faz toda a diferença. Toda a diferença. A LHS, como eu mostrei para vocês, ela vai dar um feedback geral que ela dá para todo mundo. Para todo mundo. Não há diferença entre o feedback que você vai receber e o que eu vou receber. A gente vai receber os dois uma estimativa de score. E se a sua estimativa de score for a mesma que a minha, o textinho que eu vou ler é basicamente o mesmo textinho que você vai ler. Ela não vai ali e vai esmiuçar, né? Onde é que você errou, onde é que você tem que melhorar, o que você escreveu errado, o que está errado de gramática, onde é que a tua ideia não foi clara, onde é que você errou pronúncia, onde é que você errou conteúdo, o que você falou que está errado. Ela não vai fazer isso para você. Então é importante você ter um professor para te dar um feedback detalhado, personalizado, que vai te dizer, olha, aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui não tá bom. O que ficou faltando? Ficou faltando informação aqui, a organização não tá boa. Tudo isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença e é uma coisa importante. Se você, então, já sabe, se você ainda não sabe, vai lá. Faz o exercício, como eu falei, o exercício do site oficial da ITS, faz o exercício gratuito. Se faz todas essas perguntas que a gente viu aqui, questiona tudo isso, anota o que você sentiu, quais foram as suas dificuldades, volta aqui e deixa aqui nos comentários para mim o seu maior desafio, ou todas as suas dificuldades, o que você sentiu, se você já sabe. Se você está assistindo esse vídeo, mas você já fez isso, já fez os exercícios gratuitos, já fez a prova anteriormente e sabe aquilo que foi mais difícil para você, o que foi um desafio, deixa aqui embaixo também nos comentários. Diz para mim o que você acha, o que você sentiu, onde você acha que você precisa focar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a ver a importância de fazer esse processo e que ela tenha te ajudado, então, a entender a importância de você ter um direcionamento nos seus estudos e a direcionar, então, tenha te ajudado a direcionar os seus estudos e saber aí o seu próximo passo na conquista do score que você precisa. Um abraço e até o próximo.